Na nossa última aula, nós estávamos analisando a imunidade das instituições de educação e de assistência social. Então, hoje nós vamos continuar a análise por um novo ponto, né? Porque a linha C, ela faz menção a que você vai gozar da imunidade desde que observados os requisitos previstos em lei. E em relação às instituições de educação, ela exige, né, e a assistência social, que elas sejam sem fins lucrativos. Então, vamos entender bem o que seja isso. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela para que a gente possa continuar. Então, olha só, o que que seria sem fins lucrativos? Quando- por mais que você olhe e você pense, sem fins lucrativos quer dizer que não tenha lucro. Mas não é isso, né? Até pelo que eu já expliquei aqui, né, ao longo das nossas últimas aulas, a instituição de educação ou assistência social, ela pode até ter lucro, né? Lembra que eu falei, assistência social, você vai ter que ganhar dinheiro para poder ter capital para poder reverter para atividade fim. Uma instituição de educação, ela pode cobrar mensalidades, né? Ela pode cobrar recursos para poder atender para atividade fim, a sua atividade fim. Então, não quer dizer que elas não têm lucro. O que elas não podem é distribuir lucros. Inclusive, esse é um dos requisitos lá do artigo 14 do CTN. Eles não podem fazer distribuição de lucros a qualquer título. Não pode ter distribuição indireta de lucros, disfarçada de lucros. Então, é o que está no slide. Todas as sobras devem ser aplicadas na manutenção dos seus objetivos institucionais. É a tese da reversão. Você vai cobrar uma mensalidade, mas você tem que reinvestir na educação, tá? Tudo que sobrar deve ser aplicado na manutenção dos seus objetivos institucionais. Ok? O que você mais discute, especialmente em instituição de educação, é distribuições disfarçadas de. Por quê? Porque muitas vezes, formalmente, todas elas colocam no estatuto que são instituições sem fins lucrativos, porque é o pressuposto, está na Constituição. Mas quando você, por exemplo, pede é realizada uma perícia em juízo, que elas têm que comprovar o preenchimento dos requisitos, e um dos requisitos é não distribuir lucro, e você vai abrir os livros, né, os fiscais, você vai abrir lá a documentação que ela vai ter que apresentar em juízo para o perito, você muitas vezes vê que é uma distribuição disfarçada de lucros. Como é que você faz isso? Você paga todas as contas do administrador, você paga os administradores muito acima do mercado. São exemplos clássicos de livros de distribuição de lucro. É claro que uma coisa é salário indireto, outra coisa é salário in natura, né? Outra coisa é você distribuir lucros de forma disfarçada, né? É muito comum, especialmente para universidades, elas, sob o fundamento de contratarem as melhores, pagarem valores para os seus gerentes, para os seus diretores, muito acima do mercado. Existe uma coisa é você querer atrair o melhor daquela área. Outra coisa é você distribuir de forma disfarçada. Como você vai fazer a diferença? Depende da prova. Depende de como está nos livros, nos documentos, né? Porque, por exemplo, se o mercado paga a todo mundo, sei lá, 100 mil reais, e você está pagando para ele 500 mil reais, é muito acima do mercado, né? Se você paga todas as contas daquele diretor, é uma distribuição disfarçada de, ok? Então, isso não pode acontecer, porque senão ela não é uma instituição que atende o que a Constituição exige. Mas reconheço que é uma questão de prova. Próximo slide. Uma outra discussão envolvendo aqui a assistência social tem a ver com as chamadas entidades de previdência. Eu até já falei aqui disso assim, en passant, mas agora a gente vai se aprofundar. A Constituição, ela diferencia assistência de previdência. Assistência, como eu já mencionei, está no artigo 203. Gratuidade do atendimento, generalidade, né? Qualquer pessoa que precise vai ter acesso àquela entidade. Previdência é contributiva.
a regra da Previdência é que ela seja contributiva. Você contribui e aí você vai ter um benefício. A imunidade não alcança as entidades de previdência, só entidades de assistência. E aí a discussão que chegou ao Supremo diz respeito às entidades de previdência privada fechadas, que são aquelas como Previ, né? São entidades que estão vinculadas geralmente a entes da administração indireta, ou empresas públicas, como, por exemplo, Petrobras, tem a Petros, a Valia, que é da Vale do Rio Doce, Previ. Então, assim, são todos fundos de pensão, né? As entidades de previdência privada fechada são os chamados fundos de pensão. E aí, na maioria dos casos, hoje em dia, eu diria que praticamente todos, eles são contributivos. Na hora que existe uma contribuição do empregado, ainda que haja também contribuição da empresa, ela é uma entidade de previdência. Então, ela não atende à gratuidade do atendimento. Então, ela não goza da imunidade tributária. No entanto, a súmula 730 do Supremo, que está aqui no meu slide, ele menciona que se aquela entidade de previdência, na verdade, não cobrar nenhuma contribuição do empregado, ela se equipararia a uma entidade de assistência. É difícil hoje em dia esses fundos de pensão não cobrarem nada do empregado. Durante um tempo, na época da súmula, que é antiga, você tinha algumas que não cobravam. A Caixa Econômica, durante uma época, não cobrava. E aí você poderia se equiparar a uma entidade de assistência. Até porque lembra que eu falei para você, generalidade do atendimento não quer dizer que você não possa atender um grupo específico. Mas o que é o grande problema é não ser gratuito, ser contributivo, certo? Mas, então, assim, o mais relevante até do que a generalidade, até porque eu posso atender grupos específicos, é você ter gratuidade, não ser contributivo. Quem está recebendo o benefício não contribui, tá? Então, existe essa causa excepcional, onde um fundo de pensão pode ser imune quando não tiver a contribuição do empregado, ok? Ou 100% de contribuição patronal do empregador. Hoje, repito, isso não é comum. Uma outra discussão que tem para a igreja muito grande e também tem para instituições de educação e assistência social, que é uma discussão bastante interessante, que é um tema do Supremo, que é esse tema 693, diz respeito, tem a ver com o IPTU e ITBI, e que diz respeito ao chamado imóvel vago. Essa é uma discussão que tem para instituições de educação, assistência social e para igrejas, muito forte. Para a igreja também é muito comum, tá? Apesar de eu ter colocado aqui, porque o precedente não é de igreja, é uma controvérsia muito comum para a igreja. O que é um imóvel vago? É um imóvel que não tem edificação, é um terreno vazio. Por quê? As fazendas, durante muito tempo, não tem lá a exigência do parágrafo 4º que diz que imóvel tem que estar vinculado a uma atividade fim. O que as fazendas, elas raciocinavam, a administração tributária? Elas diziam, olha, só tem como eu saber qual é a atividade fim, se aquele imóvel está vinculado ou não à atividade fim, se tiver um prédio, uma benfeitoria. Ele tem que ser predial. Porque aí, quando você tem um predial, você vai ver qual é a utilização dele. Mas terrenos, salvo se você, por exemplo, tiver, por exemplo, a plantação, né? Mas terrenos completamente vazios, como é que a administração tributária vai dizer se aquilo está vinculado ou não à atividade fim? As fazendas tributavam IPTU, diziam, olha, não é atividade fim de ninguém ter terrenos vazios, né? Isso tem a ver com especulação imobiliária, isso não tem nada a ver com uma imunidade, com uma entidade, com a atividade fim de uma entidade que se pretende imune. Só que o posicionamento do Supremo, seja do IPTU, seja do ITBI, foi no sentido de que o simples fato do imóvel estar vazio não significa que ele está desvirtuado. E as igrejas sempre negavam muito isso. Está vazio porque eu estou tentando arrecadar recursos para construir o templo.
Então, a instituição de educação e assistência social, eu também estou querendo ganhar recurso para construir. Eu não quero especular, eu estou querendo só, eu não tenho recurso para fazer a construção. Mas isso não quer dizer que esteja desvirtuado, que não esteja vinculado à minha atividade. Então, os municípios perderam essa discussão no Supremo, os dois impostos são municipais, e o ônus da prova é do fisco. Mas pensem comigo. Como é que ele vai comprovar, nem que ele quisesse colocar toda a fiscalização para examinar esses imóveis, como é que ele comprova, num caso como esse, que o imóvel vazio está desviado da sua atividade fim? Como é que o fisco vai saber qual é a intenção da instituição de educação e assistência social ou da igreja? Não tem como. Né? Uma vez eu estava dando essa aula e um aluno me trouxe uma queixa em casa e falou assim: professora, eu acho que tal que. Veja a seguinte situação, professora. Você não acha que a gente podia defender que houve um desvio de finalidade, caso aquele imóvel tenha ficado vazio, nunca tenha sido tido construção e ele seja vendido? Não dá para você achar nesse caso que a finalidade da entidade foi meramente especular? Bem, a fazenda pode alegar, né? Pode ser uma hipótese. Ela vai ganhar? A minha experiência diz que eu acho difícil, tá? Se for igreja, então, chance nenhuma. Mas instituição de educação, assistência social também é difícil, mas educação talvez, né? Mas assim, é, é uma questão de prova, né? E vai depender muito de uma subjetividade do julgador, né? É, mas achei o exemplo, né? Achei a proposta, a ideia muito interessante. Mas na prática eu nunca vi, tá? Esse é o tipo da coisa que as fazendas não conseguem provar porque não tem como, né? É uma prova que é impossível de se fazer. Por isso que eu sempre critiquei muito essa distribuição da prova. Eu acho que não é só porque eu sou procuradora, não, tá? É porque esse tipo de jurisprudência é típica, com todo o respeito do mundo, de quem não trabalha com fazendas, com auditor, com a tributação em si, né? Porque como é que você faz essa prova? Ah, não existe. Então, no fundo, seria mais fácil dizer assim, olha, não tem, é imune sempre, né? Edificado, não edificado, vago, vazio, tem imunidade, você transforma a imunidade que era para ser, vamos dizer assim, limitada numa imunidade ilimitada, porque a fazenda não consegue fazer a prova. Então, enfim, né? É a jurisprudência, é pacificada, é tema com repercussão geral, não há nada a ser feito. O último tema, antes para eu acabar essa imunidade, nós terminarmos as imunidades subjetivas, é o tema 336. Esse tema é muito interessante porque esse tema ele é anterior à reforma e foi um dos motivos, a meu ver, por ter ocorrido a alteração do 156b da Igreja, que eu já falei aqui várias vezes. Ele dizia respeito exatamente a entidades religiosas como Santa Casa, Ordem Terceira, Ordem da Penitência, que eu já mencionei aqui. São entidades religiosas assistenciais, mas que não são igreja em si. E aí o que o Supremo entendeu? Que entidades religiosas podem se caracterizar como instituições de assistência social. Então, por exemplo, a Venerável, a Ordem Terceira, ela é uma entidade religiosa. Ela não vai conseguir a imunidade com base na linha B, a redação originária, porque ela não é uma igreja em si, mas ela é uma entidade religiosa. Mas ela pode se caracterizar como instituição de assistência social, a fim de se beneficiar da imunidade prevista na linha C. Mas aqui vejam que eu já tenho falado muitas e muitas vezes. A linha C tem que preencher requisitos. O que veio a reforma? Vocês se lembram? Veio e colocou essas entidades na linha B, que não preenche requisito. Toda vez que o Supremo diz, né, diz assim, não para as igrejas, né, elas têm poder político para mudar a Constituição. Né? Chegou ao Supremo o caso que a igreja era locatária, imunidade não tem. Eles vão lá e mudam a Constituição. Chegou ao Supremo e disse: você pode se enquadrar na linha C, mas tem que preencher requisito. Aí ele vai e coloca na linha B que não tem requisito. Então, assim, é uma realidade, né? Não estou aqui de jeito nenhum fazendo nenhuma crítica a quem quer que seja, mas é a realidade, né? Eu sou procuradora do município, então
A meu ver, com todo o respeito do mundo a todo mundo que entenda em sentido contrário, super respeito, Supremo Tribunal Federal ou qualquer um de vocês que entenda de forma diferente, mas acho que essas imunidades estão sendo desvirtuadas, né? Uma imunidade que era para ser condicionada virou uma imunidade geral, né? E, e uma imunidade que é para assegurar o mínimo acabou beneficiando tudo, tá? Então, tem muita entidade de assistência social que muitas vezes as fazendas não têm condições de fiscalizar, né? E lembre-se, aqui não tem certificado. O SEBAS é para federal de contribuição, tá? Então, é complexo, tá? Bem, nós terminamos as imunidades das três alíneas que são subjetivas. A linha D, 156D, ela é uma imunidade que é objetiva. Então, vocês vão ver que agora a interpretação é um pouco diferente. A linha D traz a imunidade do livro, do jornal, do periódico e do papel destinado à impressão. Então, livro, jornal, periódico e papel destinado à impressão. Qual é o fundamento dessa imunidade? Assegurar liberdade de comunicação e de pensamento, facilitando a difusão da cultura e da informação. Não diz respeito somente à difusão de cultura, mas também de informação, de pensamentos, liberdade de comunicação. Não precisa ser nada cultural. Nós vamos ver que isso é importante para algumas discussões que nós vamos estudar. O que é relevante é que você esteja, pelo menos, difundindo informações. Ela, ao contrário, como eu disse, ela é objetiva. Então, aqui a imunidade não é da livraria, não é do titular do jornal, mas sim a imunidade é da coisa, é do livro, é do jornal, é do periódico. Por isso que os impostos que estão alcançados aqui não são todos. São somente os impostos que incidem sobre circulação de bens. IPI, ICMS, importação e exportação. Especialmente importação e ICMS, é quando você tem a maior parte das discussões, tá? Eu vou dar para vocês todos os precedentes que têm repercussão geral. Então, por exemplo, o livreiro, o Globo, que é o titular do jornal, né? Eles vão pagar imposto de renda. Então, aqui é uma imunidade diferente dos que a gente estudou, né? A imunidade da linha A, B e C alcança todos os impostos. Aqui, não. Uma discussão que sempre teve muito diz respeito ao ISS, né? Por quê? Porque o ISS, ele tem dois tipos de serviços que estão na lista de serviços e que são serviços que não dizem respeito ao produto acabado, ao produto finalizado. São serviços relacionados ou a fases anteriores ou a fases posteriores. Então, quando você vende um livro, ICMS incide imunidade. Quais são os serviços? Gráficos. Os serviços gráficos são serviços anteriores, de fases anteriores, de fases de elaboração. E serviço de distribuição de jornal, revista e periódico, é aquela entrega. Você pode comprar um livro, porque hoje em dia cada vez menos papel, né? Mas você podia comprar, por exemplo, um jornal numa banca, ou você poderia pedir, fazer uma assinatura e receber em casa. Hoje tem gente, tem amigos que recebem jornal em papel, então eles vão receber em casa o papel. Aquele serviço gráfico e de distribuição são serviços geralmente terceirizados. Então, por exemplo, pense num livro, numa editora. Ele contrata uma gráfica, uma indústria de serviços gráficos para elaborar o livro. Então, o serviço gráfico ele é anterior ao produto final. A distribuição de jornais é a mesma coisa, são entregas, né? Então, você contrata empresas que só entregam nas casas, nas residências, tá? Não tem nada a ver com o livro em si, são serviços terceirizados. O entendimento que prevaleceu no Supremo é que a imunidade não alcança esses serviços, porque a imunidade aqui é da coisa.
E aqui é muito interessante para a discussão que a gente vai ver da linha E. O que que acontece? Quando você tem um serviço, quando você tem uma imunidade dessa linha T, muitos autores eles defendem, e é muito comum os autores defenderem que a imunidade deveria alcançar o ISS. Muitos autores criticam essa jurisprudência. Por quê? Qual é o raciocínio deles? Quanto mais imposto for alcançado pela imunidade, mais barato seria o produto final. Eu diria para vocês que isso seria lindo, isso é lindo em tese, né? Não sei se vocês concordam, mas eu acho no Brasil livro, revista, muito caro. Então você tem imunidade de todos os impostos que incidem sobre circulação e o fato de você dar imunidade ao ISS de uma fase anterior ou posterior, a posterior então, eu acho que não tem nem como você defender isso, mas o gráfico, isso não quer dizer que automaticamente, se eu der imunidade para a gráfica, a editora, na hora que vender o livro, vai vender um livro mais barato. Não necessariamente, porque são serviços terceirizados. Então, o que que o Supremo entendeu? Eu não tenho que ficar analisando isso, né? A imunidade é o produto final. Isso é uma fase anterior ou uma fase posterior. Então, não tem, certamente uma ingerência clara com preço final. Então, eu não posso ficar analisando se caso a caso se vai gerar uma diminuição do preço final ou não vai. Então, não tem imunidade, ok? Isso é importante, especialmente para quem quer fazer PGM, né? Questões controvertidas. Primeira coisa que eu gostaria de destacar tem a ver com um tema que é o 259. Eu vou dar para vocês os temas com repercussão geral, né? O tema 259, ele trata dos kits educativos e peças de montar. O que que são esses kits educativos e peças de montar? Aquela discussão era imposto de importação. Você tem uma revista, por exemplo. E aí a revista, ela vai te dar como um encarte da revista, fazendo parte do conteúdo da revista, uma peça para montar alguma coisa. Então, por exemplo, eu sou uma revista que vai te ensinar a montar um robô. E aí, todo mês você recebe uma pecinha do robô. Ou seja, aquela peça, aquele componente eletrônico, aquilo faz parte da revista, do conteúdo da revista. Então, o que acontecia? A editora importava aquela peça, aquele componente, e ele ficava preso na alfândega porque a União exigia imposto de importação, ou ICMS importação, no caso do Estado. E aí a empresa diz assim, não, mas eu estou importando para colocar a ideia de que seja um anexo, né? Anexo segue a sorte do principal. Se a revista é imune, por que que o meu componente não vai ser imune? E aí o Supremo, nesse precedente, disse, a imunidade vai alcançar os componentes eletrônicos, os kits educativos, as peças de montar, destinados exclusivamente a integrar a unidade didática com fascículos. Você vai ter que todo mês recebendo um fascículo e ela vai integrar. O que acontece? Quando você importa e você vai pagar o imposto na hora em que você faz o desembaraço aduaneiro, você libera aquele produto na alfândega, você só tem o documento de importação onde diz a quem está importando, a editora, vai dizer assim: olha, eu estou importando para incluir na revista tal, nessa unidade didática com fascículo. Só que às vezes ela pode desviar, ela pode prestar uma declaração e não aquilo. O que que o Supremo nesse precedente diz? Olha, se é fazenda estadual ou federal, importação ou ICMS, importação. Se ele descobrir que efetivamente houve desvio, que aquilo está sendo utilizado para outra coisa, não há que se falar em imunidade, a Fazenda pode, fiscalizando, lançar um imposto, obviamente observado o prazo decadencial. Porque quando você faz importação, você preenche um documento de importação. Você tem que dizer o destino daquilo. Se você mentiu, a Fazenda pode
entender que aquilo é uma falsificação, que aquilo é um documento falso, que você mentiu, né, no documento de importação, ela pode comprovar o desvio de finalidade e ela vai lançar um imposto correspondente. Mas, em princípio, ele tem imunidade e você vai liberar, sem o pagamento do imposto, aquele produto. Ok? Agora, essa imunidade, esse tema, não alcança brindes. Vocês vejam, tem vários precedentes no Supremo nesse sentido, né? Eu botei um aqui, mas tem outros. 74, 86, 99. Vejam a diferença. O que que é um brinde? Eu sempre gosto de dar um exemplo, né? Você tinha antigamente, ainda tem, acho que essa revista ainda existe, não sei, que se chama Revista Caras. Antigamente, ela é um periódico, né? É uma revista, e ela dava, por exemplo, um faqueiro. Você podia, todo mês, você recebia uma faca, um garfo, né? Seja o que for. Aquilo é um brinde, porque o conteúdo da revista é fofoca. Não pode dizer isso assim. Seria, não tem nada a ver com faqueiro. Então, não é uma unidade didática com fascículos. Aquilo não integra o conteúdo da revista. Aquilo é um brinde que a revista dá. Para o brinde não tem imunidade. Ok? A revista tem imunidade, mas o brinde que você importou, você vai ter que pagar o imposto de importação. Porque aqui você vê, tem que dizer que aquilo faz parte da revista, porque a imunidade é da coisa, do produto final. Ok? Isso me lembra muito, assim, por exemplo, uma coisa que você importar, dando um exemplo de brinde, né? Você tem lá o do McDonald's, né? Você tem o McLanche Feliz. Então você tem aquilo, pro direito civil tinha uma discussão se você, porque você condiciona a compra do hambúrguer, do cheeseburger, que é o brinde. E aí, por uma questão de direito do consumidor, você obrigou a vender separadamente, porque aquele é um brinde, né? Não podia ter venda casada. Pois é, brinde é isso, não tem nenhuma ligação, poderia ter sido vendido separadamente, ok? Uma outra discussão que também está sumulado e foi objeto de um tema de repercussão geral é que certamente vocês ouviram essa discussão é antiga, né? Mas é extremamente relevante, que é a abrangência do termo livro, envolvendo que é a figura do livro eletrônico. Durante muito tempo, né, havia uma controvérsia na jurisprudência, no próprio Supremo, se essa imunidade alcançava o livro eletrônico ou só em livro e papel. Por quê? Porque ele faz menção a papel destinado à impressão. Não, peraí, vamos voltar aqui. O único insumo que a Constituição protege é o papel. E não é qualquer papel. É um papel, desculpa, destinado à impressão de um livro, de um jornal, de um periódico. Não é aquele papel que você compra para imprimir alguma coisa na sua casa. É um papel que é destinado a um livro, a um jornal ou a um periódico. Esse é o papel que é imune, porque ele é visto como insumo, matéria-prima do livro, matéria-prima do jornal, ok? E aí, durante muito tempo, se fazia uma interpretação dizendo assim, olha, que até era histórica. Quando veio a Constituição de 88, havia uma proposta de redação de que alcançaria qualquer insumo. Só que a escolha foi por proteção do papel. Então, durante um tempo, até ministros do Supremo entendiam que a imunidade só alcançava o livro em papel. Só que aí o Supremo mudou de posição, a doutrina toda era contrária. Dizia o seguinte: olha, qual é a finalidade aqui? Não é você difundir conhecimento, pensamento? Qual é a diferença entre o livro em papel e o livro eletrônico? Nenhum, né? É só o formato. E aí veio o tema 593, que virou a súmula vinculante número 57 do Supremo, que disse que a imunidade aplica-se à importação e comercialização, vocês vejam a discussão ICMS e imposto de importação, no mercado interno do livro eletrônico, que é o e-book. E dos suportes, também é interessante, e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo, como leitores de livros eletrônicos, os e-readers, que é o meu caso do Kindle. Ainda que possuam funcionalidades acessórias, ainda que você possa acessar a internet por meio deles. Então, a imunidade envolve importação e comercialização do livro, do e-book e do e-readers. Por quê? Porque o readers, o leitor, é como se fosse a capa do antigo livro em papel. Então, você dá imunidade para aquilo. Mesmo que eu possa, através de um Kindle, entrar na internet. Mas
a funcionalidade principal dele é leitura. O Supremo não deu imunidade para celulares, para tablets, onde você também pode ler livros. Porque a finalidade principal do celular, do tablet, não é leitura, né? Não é um leitor. Você pode até ler livro naquela via, mas não é atividade fim. Então, a imunidade é somente para e-book e para e-readers, ok? Somente para os. Então, vamos ficar por aqui. Eu, na próxima aula, eu vou continuar analisando com vocês essa imunidade. Nós vamos ver qual é o conteúdo, como você interpreta, né, o insumo que é o papel, né? Se por acaso essa imunidade eventualmente alcança outros insumos além do papel, ok? Então, até a nossa próxima aula.